Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de intervalos. Nós apenas citamos na nossa última aula, mas na aula de hoje nós vamos dar continuidade colocando alguns intervalos importantes para o estudo de limites. Então, tome nota a respeito desse assunto. É apenas uma revisão do que foi visto lá em Elementos 1 e na aula de hoje nós vamos fazer essa revisão bem rápida e vamos responder algumas questões, tá ok? Então, vejamos aqui. Com relação aos intervalos, nós temos alguns tipos. O primeiro tipo de intervalo é o intervalo aberto de extremos A e B, onde ele é dado por esse conjunto, onde se você tem um A e B aqui, e você observa que tanto em A como em B está aberto, e ele está demarcando um intervalo que está entre esses dois valores, nós dizemos que isso aqui é um intervalo aberto em A e em B, e também pode ser escrito como sendo um x pertencente aos reais, de tal forma que o x se encontra entre A e B aberto. Além do mais, aqui ele coloca um exemplo, onde ele tem esse intervalo aberto entre 4, no caso seria menos 4, tá? Não é 4, entre menos 4 e 0. Ora, e esse intervalo aberto entre menos 4 e 0, ele pode ser representado como sendo um x pertencente aos reais, de tal forma que esse x ele é maior do que menos 4 e ele é menor do que 0. Ou ainda, eu posso colocar com esses colchetes voltados do lado contrário, tanto de menos 4 como de 0. Além do mais, nós temos um intervalo fechado de extremos A e B, onde você vai observar que tanto em A como em B vai estar uma bolinha fechada, indicando que tanto A como B estão presentes, e ele demarcou todo o intervalo que se encontra entre A e B. Nesse caso, ele é chamado de intervalo fechado de AB, e ele pode ser escrito também da seguinte forma: o x pertencente aos reais, de tal forma que o x é maior ou igual do que A e menor ou igual do que B. Vejamos o exemplo. Você tem aqui um intervalo fechado entre menos 4 e 0, onde você pode observar que há duas representações. Nesse caso, os colchetes já estão voltados para cada número, não no sentido contrário. Bom, terceiro tipo de intervalo seria o intervalo fechado à esquerda e aberto, ou de extremos A e B. Ou seja, quando ele diz simplesmente fechado à esquerda, demonstra que a direita vai estar aberta. E a representação, o x fica maior ou igual do que A e menor do que B. Observe que o colchete está voltado para o A, mas está no sentido contrário de B. E o quarto intervalo fechado à direita. Nesse caso, os extremos continuam sendo A e B. Observe que em A, que é a esquerda, está a bolinha aberta, mas o B à direita está a bolinha fechada. Note que o colchete para A está ao sentido contrário, já para B está voltado para o B. Nesse caso, o x é maior do que A e menor ou igual do que B. Além do mais, nós temos os intervalos chamados finitos. Neste caso, novamente, dados os dois números A e B, com A menor do que B, nós temos a seguinte coisa. Primeiro, se você demarca tudo o que vem antes do A com bolinha aberta em A, nós dizemos que o x é menor do que A, ou neste caso, nós vamos afirmar para você que eu tenho um intervalo, nesse caso, aberto à direita, só que todos os valores são menores do que A. Isso aqui é um intervalo finito, ele pode ser também representado como sendo x menor do que A, ou simplesmente ele está entre menos infinito e A. Observe que sempre quando aparecer infinito, note que aqui sempre o colchete está no sentido contrário. Em alguns casos, ele pode ser colocado também desta forma: entre menos infinito e A. Também é outra maneira de você escrever esse intervalo. Além do mais, nós temos aqui que esse intervalo ele pode estar fechado também entre menos infinito e o A, só que fechado sempre com colchetes, voltado nesse caso para o A. Outra seria também um intervalo aberto a mais infinito com respeito ao A. Observe que sempre quando eu estiver falando do intervalo aberto, estou falando da bolinha aberta. E por último seria fechado em A, só que no caso seria o x maior ou igual do que A. E aqui você tem um x maior do que A apenas. Bom,
vejamos esta questão. Você tem aqui, primeiro, que o valor de A é o intervalo entre menos 3 e 2, fechado em 3, aberto em 2. Seria o conjunto A. Já o conjunto B é o intervalo fechado tanto em A, ou fechado em 0, como também está fechado em 8. E ele quer a união entre A e B. Ele quer juntar os dois conjuntos. Então, você pega tudo que está em A e tudo que está em B e junta eles. Você vai ter um novo conjunto, onde esse conjunto, se está fechado em A, ele está fechado também na união. Se está fechado aqui em B, também vai estar fechado na união. Portanto, a minha solução aqui seria de A unido a B, ou A união B, seria o intervalo fechado entre menos 3 e 8. Tá ok? Intervalo fechado entre menos 3 e 8. Ou x é maior ou igual do que menos 3 e menor ou igual do que 8. Já com relação à interseção entre, neste caso, estou pintando aqui por conta que ele deveria estar marcado, ok? Então, se ele quer a interseção, é o que é comum. Então, você vai demarcar aqui, ó. E observe que nessa parte ele está presente nos dois. Eu vou marcar aqui fechado, porque aqui era para ser fechado, eu coloquei aberto. Já em 2, observe que ele não está presente, mas o intervalo que é comum, tanto a um como o outro, é essa região que eu estou marcando agora. E essa região que eu estou marcando agora está presente tanto em A como está presente em B. Só que em B, em o 2 não pode estar fechado. Por quê? Ele está aberto aqui. Ó. Então, para estar na interseção, tem que estar nos dois. Como ele não está aqui em A, ele não pode estar na interseção. Portanto, aqui a interseção é um conjunto. Lembrando que aqui, ó, eu até fiz o conserto, isso aqui é bolinha fechada. Portanto, aqui, ó, colchetes ao sentido contrário, e aqui é menor ou igual, tá ok? Por último, A menos B, ele tem um conjunto A e vai retirar o B. Lembrando que eu tenho que retirar esse número. Então, ele vai pegar tudo que está aqui nessa região comum A e B, ele não pode fazer parte da solução. Portanto, a solução é somente essa região. O menos 3 continua por não foi retirado, mas observe que o zero aqui foi retirado. Portanto, aqui a bolinha é aberta. Lembrando que eu tive que fazer essa correção aqui no início. Eu coloquei uma coisa, mas eu estava escrevendo outra. Então, tem que ser feita a correção. Portanto, aqui a solução seria o intervalo entre menos 3 e o zero. Menos 3 fechado, o zero aberto. E observe que aqui está como simplesmente está fechado, mas é aberto. E aqui tem que estar no sentido contrário, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. Não, vamos aqui agora, nesse caso, vamos ver alguns exemplos que a gente parou na aula passada, mas a gente vai dar continuidade agora. Bom, com relação a esses intervalos, uma das coisas que a gente vai observar é que eu posso estar resolvendo inequações a partir desses intervalos. Ou seja, e você vai observar que a solução é um intervalo. Então, portanto, vamos pegar aqui, tentar resolver essa questão. E nessa questão aqui, prioritariamente, você tem o quê? 5x mais 3 menor do que 2x mais 7. Portanto, você tem 5x mais 3 menor do que 2x mais 7. Ora, para resolver essa pequena inequação do primeiro grau, eu vou pegar 5x, vou diminuir 2x, e isso é menor que você tem 7, 3 vai para o segundo membro, menos 3. Então, você ficaria aqui com quem? 5x menos 2x dá 3x, menor que 7 menos 3 dá 4. Portanto, o valor de x é menor do que quanto? 4 dividido por 3. Portanto, isso aqui é a minha solução desse problema. Bom, feito isso, nós vamos passar para a próxima questão, que é resolver esta inequação. Só voltando rapidinho na questão anterior, o que é que eu posso observar aqui? Qual seria a minha solução nesse caso?
apenas para que a gente possa estar exemplificando o intervalo. Ó, a minha solução seria o quê? Um x pertencente aos reais, de tal forma que meu x ele é menor do que 4 terços. Tá ok? Bom, feito isso, vamos para o próximo item, tá? Nesse próximo item, o que é que eu tenho descrito nele? Eu tenho que 2x mais 1 está sobre x menos 4 menor do que zero. Observe que aqui eu já estou fazendo uma pequena revisão para vocês daquilo que a gente vai ter mais adiante quando já falamos de funções. Então, você tem 2x. Bom, para resolver essa a sexta questão, vejamos os passo a passo já estando resolvido para vocês. Então, a primeira coisa que você vai notar é que eu dividi esta equação em duas partes. Primeiro, eu peguei 2x mais 1, chamei de 1, igualei a zero. Se eu descobrir quem é a raiz, nesse caso é menos 1 meio. Depois eu fiz o quê? Fiz o gráfico com relação aos sinais, onde eu demarquei aqui que a função ela é crescente, pois o número que está multiplicando o x, é positivo. Nesse caso, marco aqui a raiz, que é menos 1 meio, acima é positivo, abaixo negativo. Parte para o denominador, x menos 4 igual a zero. Ao igualar a zero, você descobre que o x é igual a 4, a raiz. Faço o mesmo estudo do sinal, demarco aqui o 4, que seria a raiz. A função também é crescente, pois o valor de a é 1. E acima é positivo, abaixo negativo. Fazemos o quadro resumo de sinais, onde o item 1, você vai olhar para a raiz que vem menos, antes do menos 1 meio, é negativo, após positivo. Olhe para o 4, que vem antes, no item 2, antes é negativo, após positivo. Como ele quer o quociente, eu faço um jogo de sinal, menos por menos dá mais por menos dá menos, mais por mais dá mais. Ora, nessa situação, você vai perceber o quê? Que, neste caso, ele quer o que é menor do que zero. Se ele quer o que é menor do que zero, é o negativo. Portanto, eu quero um intervalo entre menos 1 meio e 4. Aberto em menos 1 meio, aberto também em 4, porque é apenas menor. Portanto, a solução seria este intervalo. Vamos agora para a sétima questão e última das nossas aulas, onde eu vou precisar agora ver como resolver essa parte. Portanto, vejamos de que forma nós vamos resolver essa questão agora. Para tal, vejamos de que forma nós vamos encontrar aqui esses cálculos. Eu tenho aqui 3x menos 1, é bem parecido com o que eu tinha antes, né? É 3x menos 1 sobre x mais 2, menor ou igual do que 5. E para resolvermos aqui, qual o procedimento? Primeiro, eu vou ter que passar o 5 para o primeiro membro. Portanto, você tem 3x menos 1 sobre x mais 2 menos o 5. Isso menor ou igual do que zero. Tira-se o MMC. Neste caso, seria apenas o x mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2 dá 1, vezes 3x menos 1, 3x menos 1, menos x mais 2 dividido por 1 dá x mais 2 vezes 5, dá menos 5 vezes x mais 2, ou menos 5x menos 10. Isso menor ou igual do que zero, onde eu vou concluir aqui que você vai ter menos 2x, você pega 3x menos 5x, menos 1 menos 10 dá menos 11, sobre x mais 2 menor ou igual do que zero. Portanto, você vai ter duas equações. A primeira delas, você tem menos 2x menos 11. Você vai também igualar a zero. Eu vou fazer um pouco mais rápido. Você vai descobrir que o x é igual a menos 11 sobre 2. Vamos para o estudo do sinal. A função ela é decrescente. Lembre-se que está acima é positivo, abaixo negativo.
nesse ponto exclusivamente a raiz, menos 11 sobre 2. Vamos agora para a segunda parte. Você tem aqui na segunda parte o x mais 2, que é o denominador, igual a zero. Você vai descobrir aqui que o x é igual a menos 2. Faço de novo também o estudo do sinal. Nesse caso, a função é crescente. Por ser crescente, acima é positivo, abaixo negativo. Aqui a raiz menos 2. E aí você já está no ponto aqui de montar o seu estudo do sinal. Você vai demarcar aqui os pontos. Lembre-se, essas raízes que você encontra, sempre você vai colocar em ordem crescente, da menor para a maior. Como eu tenho duas raízes, vou apenas de dois espaços. A primeira raiz é menos 11 sobre 2. A segunda é menos 2. Observe que menos 11 sobre 2 é menos 5,5. Você tem aqui a parte 1, você tem a parte 2, e você quer o quociente entre essas duas situações. Portanto, vamos aqui pegar primeiramente, antes do menos 11 sobre 2 é positivo, depois negativo. Antes do menos 2 é negativo, após positivo. Qual o jogo de sinal? Mais por menos é menos, menos por menos dá mais, menos por mais é menos. E ele quer aqui menor ou igual do que zero. Se é menor, ou está para cá, ou está para cá. Por mais que ele tenha colocado menor ou igual, observe que quem está no denominador não pode ser zero. Logo, aqui, o x não pode ser menos 2. Portanto, a bola tem que ser aberta em menos 2. Já em menos 11 sobre 2, a bolinha é fechada. Portanto, a minha solução é o x pertencente aos reais, de tal forma que o x ele é menor ou igual do que menos 11 sobre 2, e, ao mesmo tempo, o x, no caso, ou x é maior do que menos 2. Essa seria a nossa solução. Portanto, aqui nós estamos encerrando esta aula. Fiz uma pequena revisão sobre intervalo. Nesse caso, observe que eu já peguei os intervalos e coloquei uma explicação como solução para as inequações. Portanto, você já vê o uso com respeito a esses intervalos, que é na solução de inequações, seja do primeiro, segundo ou terceiro grau, não importa. É uma função modular, é uma inequação modular, inequação logarítmica exponencial. O importante é há uma aplicação desses intervalos. A gente já mostrou isso para vocês aqui. Na próxima aula, a gente vai ver para estar respondendo algumas questões para vocês a respeito de inequações. Algo muito importante que vocês precisam estar revisando. Então, eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.